derramado sobre todas as pessoas, independentemente, né, ou independentemente dos seus condicionamentos étnicos, enfim, né, o Espírito ele ia descer sobre todos, sobre toda a carne, certo? Pois bem, as outras festas que aconteciam em Israel, talvez a festa de Pentecoste e a festa da Páscoa são as festas mais comuns no cristianismo, né? O cristianismo ele assume essas festas e ele reinterpreta, né? Ele reinterpreta, ele ressignifica. Ele vai ressignificar a festa de Pentecoste, vai ressignificar a festa de Páscoa, mas tem outras festas também em Israel, tipo a festa das trombetas, né? É uma festa que acontecia, segundo Levítico, capítulo 23, 24 a 25, no primeiro dia do mês de Et-Nahim. Acontecia essa festa. Eu tinha o dia da expiação, que era o Yom Kippur. Né? O Yom Kippur, a palavra Yom Kippur, Kippur vem de cobrir, né? Yom Kippur, o dia que os pecados eram cobertos. É o dia do perdão e é considerado pelos judeus como o mais santo e solene dia do ano. Nele é dado especial ênfase ao perdão e à reconciliação. Senhores, eu acho essa festa uma das festas mais tipológicas acerca de Jesus. Jesus ele proporcionou-nos a nós, se na antiga aliança o dia do perdão ele era uma vez ao ano, né? No mês de Tisrei, no dia 10 do mês de Tisrei. Qual é o mês de Tisrei, professor Fanuel? Vamos dar uma olhada aqui, que seria mais ou menos que mês. O mês de Tisrei está aqui, ó. Entre outubro e setembro. Entre outubro e setembro. Jesus ele ressignifica no cristianismo que o perdão ele não acontece só entre os meses de setembro e outubro, ele acontece o tempo inteiro, né? Nele é dado especial ênfase ao perdão e à reconciliação, marca o encerramento de um período de arrependimento, iniciado no Rosh Hashanah, né? A palavra Rosh Hashanah seria aí o Ano Novo Judaico, né? O Ano Novo Judaico acontece justamente no Rosh Hashanah, onde as pessoas ali se espiam e encerra isso no Yom Kippur. Festa dos Tabernáculos, também no mês de Tisrei, tem início 5 dias após o Yom Kippur, ou Festa das Cabanas, ou ainda a Festa das Colheitas, visto que coincide com a estação das colheitas em Israel no começo do outono. Professor, eu percebi que lá em Êxodo, todas as festas estavam ligadas com a colheita. É claro, Israel era uma nação agrícola. Eles não tinham como ter festa citadina se eles eram uma nação rural. E com o passar do tempo, vai se sedentarizando, e aqui eu pego uma expressão do sociólogo Pierre Bourdieu, eu tenho, digamos, como mais uma burocratização da fé. As festas começam a ser simbólicas. A mesma pessoa que diz assim, poxa, o dízimo era dado com grãos. Obviamente, porque a sociedade ela era rural, o fruto do teu trabalho. Então a gente não pode dar dízimo de dinheiro, nós temos que dar o dízimo só de arroz. Eu pergunto, você planta arroz? Você planta feijão? Claro, se a sua sociedade, se a sua realidade for uma realidade rural, você dizima aquilo que é o seu fruto. Não, você hoje recebe isso em dinheiro, em salário. É por isso que as festas também vão se ressignificando, readaptando-se, tá bom? Também chamado de festa das colheitas, tá certo? É o tempo dos judeus lembrarem do cuidado de Deus para com seu povo durante os 40 anos no deserto. Eu acho essa festa das cabanas, ela é muito interessante, essas festas. Por quê? Porque em Israel, eles vão habitar literalmente em tendas, eles vão para as tendas, morar um tempo em tenda para relembrar o que eles haviam enfrentado no deserto. É como se eles tivessem, a gente não pode esquecer o que a gente passou, então vamos relembrar? Parece muito, salvando as devidas proporções, obviamente, quando os Estados Unidos eles reencenam a Guerra da Sucessão, onde houve a briga com os confederados, né? Eles se vestem de soldados lá do século XVIII e ficam acampados, eles estão revivendo, né? Eles fazem uma espécie de teatralização. A festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas seria basicamente isso. Eles moravam em tendas aí por um tempo para se lembrar. Por 7 dias ele saía do conforto do seu lar e ia morar nas tendas para eles se lembrarem de que, poxa, um dia os nossos pais viveram assim. Então nós não podemos perder jamais a dimensão do cuidado para que Deus tem para conosco. Então, se você observar bem a teologia das festas em Israel, e talvez seja essa aí uma nova série de mensagens depois de ter lido isso,
que a gente coloque nas terças-feiras o que a festa significava para Israel e como é que isso nos afeta. Quais são os princípios? Não significa necessariamente que a gente tem que fazer as mesmas festas hoje. Não, nós absorvemos esse princípio, o princípio do não esquecimento, o princípio da inclusão, de chamar o imigrante, aquele que não tem condição, enfim, esses princípios são atemporais. Beleza? Tem mais duas festas aí, e estas festas, elas... Uma eu já mencionei, que foi a festa de Purim. A festa de Purim, eu vou comentar mais acerca dela, mas ela está no livro de Esther, tá? Ela é lá no mês de Adar. Agora, tem uma festa que ela não aparece na Bíblia, que é a festa de Hanukkah, que ela acontece no dia 25 de Kislev até o dia 3, 2 ou 3 de Tevet. Nós temos algumas igrejas na cidade de Manaus que comemoram o Hanukkah, né? Que é a festa das luzes, ou a festa da dedicação. Hanukkah é uma palavra hebraica que significa dedicação ou inauguração. Não é mencionada no Antigo Testamento, e a história da vitória dos Macabeus sobre os assírios, que ocorreu em 765, é quando João Macabeu, né, o nome Macabeu significa martelador, os filhos de um antigo sacerdote chamado João Hircano, lá no período veterotestamentário, chamado também de período intertestamentário, e eu faço questão de, quando nós estudarmos teologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, eu explicar a vocês o que acontece entre Malaquias e Mateus, e acontece muita coisa. Eu tenho 400 anos aí. Eu tenho histórias que isso acontece, eu tenho rebeliões que isso acontece. E que é curioso que é nesses 400 anos que são redigidos os livros chamados de deuterocanônicos. É nesse período que são escritos os deuterocanônicos. A gente não pode perder também esse fio da meada. Então, após a purificação da Cidade Santa, por que é Hanukkah? Porque eles conseguem tomar a cidade de Israel dos assírios, certo? E eles colocam, é chamado de festa das luzes, porque, segundo a tradição, o candelabro, mesmo sem azeite, não apagou, né? Em uma das noites. É por isso que, na maioria das festas, eu tentando desenhar um candelabro bem aqui. O desenho está bom demais. Então, na festa do candelabro, essas lâmpadas não se apagaram, tá certo? Após a purificação da Cidade Santa e da Casa de Deus, foi constatado que só havia um jarrinho de azeite puro no templo, para que as luzes do menorá, candelabro de 8 braços, né? O candelabro de 8 braços, ele é chamado de menorá. A maioria deles tinha 7 braços. Fosse acesa. Isso duraria apenas um dia, mas milagrosamente durou 8 dias. Tempo suficiente para que o novo azeite puro fosse produzido e levado ao templo para o seu devido fim, conforme manda a Torá. Professor Fanuel, o apóstolo René, ele comemora a festa de Hanukkah, né? Que sim, ele comemora a festa de Hanukkah. Nem só o apóstolo René, mas outras igrejas também o fazem. Alguém pergunta, mas por que nós não comemoramos? Porque isso não é uma festa, isso não é uma festa cristã, isso é uma festa judaica. Eu não sou judeu, sou baiano da cidade de Correntina, radicado na cidade de Manaus. Bom, a festa de Purim, vocês já sabem, né? O que aconteceu é, basicamente, o livramento que os judeus tiveram, né, da mortandade arquitetada por Amã, certo? E o livramento proposto pela intervenção da rainha Esther e pela mentoria do seu tio Mardokai, ambos descendentes de Saul. E esse Amã, rapaz, cadê o Amã? O Amã está aqui em algum lugar. O Amã, esse cara, ele era descendente dos amalequitas, aqueles primeiros que o Saul matou. Olha que coisa, né? É como se esse Amã quisesse vingar os seus descendentes. O cara rancoroso. Purim ele é celebrado anualmente no dia 14 do mês de hebraico de Adar, o dia da segunda vitória dos judeus sobre os inimigos. Purim é celebrado no 15º dia do mês, assim como todas as festas judaicas. Purim tem início ao pôr do sol, a véspera do calendário secular. Meus amigos, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, gostado do nosso curso. Por quê? Porque nós iniciaremos uma nova disciplina sexta-feira agora. Eu espero todos vocês, tá bom, gente? Então assistam a aula, e assim que vocês assistirem a aula, entra lá no grupo e diz: ok, professor, eu entendi, eu assisti a aula. Fique bem, até a próxima, se Deus assim nos permitir.